Por que falar de finitude? A cultura contemporânea ocidental parece querer negar a morte. Vivemos na fantasia da imortalidade? Se a realidade da morte evidencia a nossa finitude e temporalidade, é também diante da perspectiva da morte que surge a urgência da vida. Tema desta série do Café Filosófico. Não é fácil lidar com a morte. Não é para ninguém, mas ela é fato. Faz parte da vida. E para amenizar a dor de quem parte ou dos que ficam, é preciso aprender a encarar o fim de uma vida. Hoje existe um modo especial de acompanhamento de pessoas com doenças prolongadas e incuráveis para aliviar o sofrimento, inclusive dos familiares. São chamados cuidados paliativos. Envolve uma questão ética, da dignidade e do bem-estar de cada ser humano. E também de ampliar o olhar da ciência, para tornar esse processo de cuidados ao fim da vida uma realidade cada vez mais presente. Quando se fala em cuidado paliativo, existe uma falsa ideia de que cuidado paliativo é sinônimo de cuidado de final de vida. O cuidado paliativo, ele faz parte de um processo. Toda vez que existe o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida e que todos os tratamentos possíveis de reversibilidade já foram feitos e, mesmo assim, a doença vai evoluindo, naquele ponto, quando se tem a oportunidade de se perceber que os tratamentos elegíveis para mudar o curso natural de um problema já não está mais fazendo a reversão ou mudando o curso natural deste problema, a Organização Mundial da Saúde preconiza que a modalidade de tratamento, ou seja, a intervenção terapêutica, não seja mais focada na doença, e sim na pessoa. A palavra paliativo vem do latim, do pallium, que significa aquele manto de proteção que os antigos viajantes utilizavam para se proteger das situações atmosféricas que poderiam acontecer. Então, quando se fala em paliativo, se fala em proteção. Então, cuidado paliativo, de uma certa forma, é uma modalidade de intervenção que protege a pessoa daquilo que está trazendo um sofrimento para ela. Em inglês, palliative care tem uma conotação completamente diferente do que na língua portuguesa. Quando falamos em paliativo, lembra um remendo, lembra não tem mais nada o que fazer, então vamos fazer um paliativo, ou vamos todos dar as mãos, fazer um carinho. E eu, com muita tranquilidade, eu digo a todos vocês, o cuidado paliativo, a intervenção paliativa, ela exige uma sofisticação de um conhecimento para além da competência técnica. Exige uma competência humanitária muito grande, porque as questões de final de vida, as questões relacionadas a um processo de doença que vai culminar com o fim da vida de uma pessoa é para muito além de um sintoma físico ou muito além de uma ou mais doenças que estejam acontecendo. Então, é importante que a gente fique com isso em mente e se remeta a esta imagem desse senhor que está no final do pier e que, se as intervenções que foram feitas com ele forem inadequadas, ou ele vai mais rapidamente para dentro do mar, ou, de uma maneira assim, bastante equivocada, ele vai ficando preso a uma situação que já não é mais prazerosa para ele, que já não faz mais sentido algum para a vida dele, porque ele está sofrendo, ele está com uma doença que está minando o corpo dele. E quando se fala e se vê essa figura e se tem em mente que o final da vida, que a morte faz parte do ciclo da vida, fica mais simples de compreender que
no final das contas, a morte ela é muito poderosa e ela vai sempre vencer mesmo a alta tecnologia. O cuidado paliativo tem a oportunidade de ficar muito antes, já presente no acompanhamento das pessoas que têm processos crônicos, evolutivos, involutivos, progressivos, declinantes e irreversíveis, que são a grande maioria das situações, das enfermidades que ocorrem com as pessoas mais velhas. De uma maneira, assim, geral, gravem que cuidado paliativo é uma modalidade de intervenção preconizada pela Organização Mundial da Saúde para todas as pessoas que apresentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, que necessariamente envolve vários profissionais. O médico sozinho não dá conta de resolver todos os problemas de uma pessoa mais velha. Se faz necessário a equipe de enfermagem familiarizada com o tema, os profissionais da área da reabilitação, e aqui os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os fonoterapeutas, os musicoterapeutas, e tem uma inserção muito grande, os profissionais da área da saúde mental, os psicólogos, tanto no acompanhamento dos pacientes, quando isso for possível, o apoio aos familiares e também a equipe clínica que está junto àquela pessoa, profissionais da nutrição, não tanto para o final da vida, mas para o processo de avanço da doença, para tentar fazer alguma reserva orgânica para aquela pessoa. Então, se vê assim, um espectro de ação muito grande. Os profissionais da área do serviço social, que podem contribuir muito com o conhecimento das leis existentes para auxiliar os familiares a como lidar com determinadas situações. Ouso dizer que, em algumas situações, pessoas da área do direito, inclusive para ajudar as famílias a organizar a parte legal daquela pessoa, porque, diferentemente das doenças agudas e da morte súbita, onde a pessoa está muito bem e, de repente, ela deixa de existir, os processos crônicos, eles dão todas as oportunidades de nós irmos nos antecipando aos problemas. E isso, para mim, particularmente, é um grande fascínio, quando eu estou diante de uma situação e que eu posso me antecipar aos problemas, que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, de conversar com a pessoa doente, quando é possível, conversar com os seus familiares, com as pessoas que cuidam diretamente, porque existem determinados procedimentos, inclusive, que podem ser feitos antes das pessoas apresentarem sintomas mais graves para minimizar o sofrimento físico daquele indivíduo doente, na tentativa de não deixar o sofrimento evoluir de uma forma mais agressiva a ponto da pessoa já não mais tolerar ficar viva. Então, a presença de uma equipe multi-interdisciplinar que tenha um treinamento básico, pelo menos específico, é absolutamente essencial. Repito, eu sou médica e falo isso com muita tranquilidade. O médico sozinho não dá conta das questões relacionadas ao final da vida das pessoas. E o que é deslumbrante, que quando se fala em cuidado paliativo, que é para além da questão da proteção, mas como intervenção, o foco é a pessoa e os seus familiares. Isso, ouso dizer que tem um lado até revolucionário, que traz a pessoa doente para a cena principal. Por conta da alta tecnologia na área da saúde, o que acabou acontecendo é que a pessoa doente deixou de ser o foco e a doença passou a ser o mais importante. Quando falamos em cuidado paliativo, é exatamente ao contrário. A pessoa, ela é a estrela principal, é quem ocupa a cena e tudo que é feito é focado nela. Confesso que, na minha experiência de ser humano, nunca me encontrei com a vida sob a forma de batidas de coração ou ondas cerebrais. A vida humana não se define biologicamente. Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da beleza e da alegria.
O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque eu já não sou mais dono de mim mesmo. Solidão. Ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte. Medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se amam, em meio a visões de beleza. A doença, ela vai evoluir independente do tipo de tratamento que é feito. Felizmente, já existe uma gama enorme de medicamentos e de possibilidades de intervenção. E aí é que vem o outro fascínio relacionado à área da paliação, que é o bom uso da biotecnologia na área da saúde, que é o desenvolvimento de medicamentos e de intervenções que visam o alívio do sofrimento físico das pessoas. E graças ao desenvolvimento tecnológico. Então, este é um bom uso da tecnologia, porque nesta situação, se manter corpos vivos por conta de aparelhos, numa vida que já deixou de existir, isso me parece que perde completamente o sentido. Mas quando a gente tem um arsenal terapêutico com medicações analgésicas potentes, com medicações que vão controlar secreções que podem trazer um desconforto, medicações que aliviam um quadro de confusão mental, que aliviam, que ajudam a conciliar o ciclo do sono e da vigília, curativos que mais adaptados a determinadas feridas. Enfim, o uso criterioso dos medicamentos, mas que estão desenvolvidos com esta finalidade, isso sim é uma alta tecnologia bem utilizada, visando a antecipação dos sintomas, a prevenção do que possa acontecer. Então, novamente, lhes digo, cuidado paliativo exige uma qualificação profissional, exige uma competência técnica, não é simplesmente passar a mão, que é muito importante, a presença física, o toque, o ambiente, mas, particularmente, o médico precisa ser um bom conhecedor de farmacologia, e que é uma área difícil no curso de medicina, para usar muito bem os medicamentos. Porque se eu errar na minha mão, se a minha mão for muito leve, o sintoma vai continuar acontecendo e a pessoa se mantém em sofrimento. E se a minha mão for muito pesada, possivelmente eu vou acarretar efeitos colaterais, que é tudo aquilo que nós não queremos. Infelizmente, nós ainda não temos na grade curricular da graduação a disciplina de medicina paliativa / cuidado paliativo. E aqui eu vou me permitir fazer essa distinção. A medicina paliativa é uma especialidade médica que visa a intervenção para pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, que não é simplesmente as últimas horas de vida de uma pessoa ou os últimos dias. Existem doenças que têm um curso mais prolongado de evolução para uma fase avançada. Então, quando eu falo em cuidado intensivo, eu não estou falando de tratamento intensivo. E quando se fala em cuidado intensivo, é focar na pessoa de uma maneira muito energética, muito intensa, para aliviar de todas as formas aquilo que está incomodando. E aí, sim, dentro do cuidado intensivo, entra o tratamento intensivo, que é o controle impecável dos sintomas, que muitas vezes necessita de doses elevadas de determinados medicamentos ou até a combinação de 2 ou 3 fármacos diferentes. Então, a medicina paliativa é uma especialidade médica. O cuidado paliativo ele é mais amplo. É a intervenção terapêutica, geralmente não medicamentosa, englobando todos aqueles profissionais já relatados anteriormente, que, em conjunto, irão fazer as suas intervenções dentro do seu conhecimento e da sua expertise específica.
Quando se fala em sintomas, basicamente os sintomas físicos, aqueles que trazem um enorme desconforto, e o que mais chama a atenção é a dor, quando se fala assim, um sintoma que é intolerável, a dor é o primeiro que vem. Mas, curiosamente, existe um outro sintoma que traz um enorme desconforto, é a fadiga, é o cansaço excessivo. Uma pessoa que está muito doente, que está no seu final da vida, até o banho é cansativo. E, lamentavelmente, a gente tem muito pouco a oferecer para a fadiga. Existem alguns medicamentos que podem ser feitos, mas eles têm uma ação assim fugaz, eles duram 1, 2, 3 semanas, e algumas vezes nós usamos esses medicamentos porque na semana que vem, daqui a 10 dias, o neto vai se formar, a neta vai se casar, algum evento importante, ou a pessoa está completando bodas de ouro, mas, lamentavelmente, são fugazes, diferentemente de outras medicações. Uma pessoa tem dor, por exemplo, então o uso de morfina bem feito é um milagre. Você pode usar morfina por um tempo muito prolongado. É claro que é uma medicação que tem efeitos colaterais, que nós já conhecemos. Então, ao se prescrever a morfina ou algum outro opioide, se faz necessário outros medicamentos e outras intervenções para diminuir o risco dos efeitos colaterais, mas como potência terapêutica é um verdadeiro milagre. Morfina não acelera a morte da pessoa. Morfina não induz a morte da pessoa. O uso correto da morfina se começa com uma dose baixa e vai se aumentando progressivamente, e o corpo vai respondendo à medida que a dosagem vai se adaptando. Então, não é uma medicação para se ter medo, e tem muito o que se chama de opioidofobia, que mesmo dentro da classe médica, aqueles profissionais que não estão familiarizados com essa medicação acabam postergando o uso, e a pessoa fica num sofrimento muito grande, usando outros tipos de analgésicos que nitidamente não estão sendo eficazes, e a pessoa sofre de uma forma assim, absolutamente inadequada. A melhor medicação que tem para controlar desconforto respiratório no final da vida é o uso de morfina pela via subcutânea. Não há necessidade de se pegar um acesso venoso. Pela via subcutânea, que é bastante simples, se pode fazer a morfina em intervalos regulares, e quem já teve a oportunidade de ver, e em algumas horas fica absolutamente controlado o sintoma de falta de ar. Porque o que está finalizando a vida da pessoa não é o medicamento, não é o uso daquela substância que vai finalizar a vida da pessoa. É a doença que ela tem que está no seu ciclo final. Um outro sintoma que é muito frequente é a confusão mental. Isso, principalmente nos últimos dias de vida, nas pessoas idosas, isso é frequentíssimo, é começar a se conversar com aquelas pessoas que já morreram, e algumas vezes a pessoa tem alucinações, mas nem toda alucinação traz um desconforto para a pessoa. Os familiares, as pessoas que estão em torno, ficam muito mais assustadas do que a própria pessoa doente. As alucinações que exigem uma intervenção medicamentosa são aquelas que trazem medo e que assustam. Quando tem bicho, quando tem trovão, quando tem tempestade, quando a pessoa grita muito. E, novamente, numa hora dessa, o uso adequado dos antipsicóticos é assim um outro milagre que nós vemos. Então, tudo exige uma expertise da equipe clínica, um bom conhecimento do que está por acontecer com aquela pessoa, um uso adequado dos medicamentos, porque nós sabemos que a pessoa está na finalização do seu ciclo da vida, mas não é por conta disso que ela vai sofrer até o final. Isso é absolutamente inaceitável. Muitos dos chamados recursos heróicos para manter vivo um paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao princípio da reverência pela vida. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Dizem as Escrituras Sagradas: para tudo ao seu tempo.
Há tempo para nascer e tempo para morrer. A morte e a vida não são contrárias, são irmãs. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica à obstetrícia, a morienterapia, cuidado com os que estão morrendo. A missão da morienterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir, cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercada de amigos, longe de UTIs. Já encontrei a padroeira para esta nova especialidade. A Pietà de Michelangelo com Cristo morto nos seus braços. Nos braços daquela mãe, o morrer deixa de causar medo. O luto dos familiares, na grande maioria dos casos, é razão direta de como foi esse final da vida dos seus entes queridos. As doenças crônico-degenerativas, principalmente nas pessoas mais velhas, elas dão a oportunidade do que se chama de luto antecipatório. Então, quando a equipe clínica ela tem a oportunidade de trabalhar junto com os familiares e já ir preparando o processo e a morte daquele ente querido, é o que se fala de luto antecipatório, que é muito bem-vindo nesse tipo de situação. Quem aqui já vivenciou o acompanhamento de pessoas queridas no final da vida com doenças muito graves, algumas vezes a gente acaba pedindo a morte, a gente vê a morte como uma solução final daquele desespero que a pessoa está. Então, nesse momento, quando é possível se aliviar aquele sofrimento físico e a equipe clínica consegue trabalhar o luto antecipatório desses familiares, é muito bem-vindo, porque quando a pessoa morre, quando existe um evento final, a família ela tem a oportunidade de fazer esta elaboração de uma maneira muito mais suave. Tanto é que pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar o final da vida de pessoas muito queridas, quer porque estão em outra cidade, ou porque não estavam presentes no momento final, ou porque a pessoa estava numa unidade de terapia intensiva e não pôde se acompanhar ali essa etapa final, muitas vezes o processo de luto ele pode ficar prolongado e muito difícil de ser elaborado, e aí sim vai precisar de um acompanhamento com os profissionais da área da psicologia. E outro ponto que é muito interessante também quando se fala em cuidado paliativo, e isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, é que se dê importância às demandas espirituais daquela pessoa, que nada tem a ver com a religião, mas entender o significado, o que tem valor para aquela pessoa, o que faz sentido para ela, se dar esta oportunidade, e nisso os profissionais têm um papel capital, que é abrir esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo com a pessoa enferma, se ela tiver condições de conversar. Quando a pessoa ela é bem paliada, raramente existe a necessidade de um processo que se chama de terapêutica de sedação paliativa. De uma forma assim, bastante esquemática, esses seriam os modelos de como a vida finda. Nesse primeiro gráfico, é aquela pessoa que está muito bem, de repente tem um problema e morre. É o que se chama da morte súbita. São os acidentes, são as mortes violentas, uma doença cardíaca gravíssima que não deu tempo de uma intervenção terapêutica, nem de chegar ao hospital, ou a pessoa que dorme e não acorda. Isso acontece em menos de 10% de todas as situações. Nesta segunda curva, onde existe um declínio, um platô e um rápido ciclo descendente, isso normalmente ocorre nas pessoas que têm câncer. A pessoa que tem um câncer, ela recebe o diagnóstico, medidas terapêuticas são feitas rapidamente, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, enfim. Tem aquele período inicial que é pesado, que é punk, como se diz. Depois a pessoa entra num platô que pode demorar
bastante tempo. Em algumas situações, consegue se controlar muito bem a doença e ela se mantém num platô por um prazo muito prolongado e recebe, inclusive, um diagnóstico de cura da doença. Mas, infelizmente, existe um número significativo de câncer que ele vai evoluir independente do tratamento que foi feito. E no câncer, essa fase avançada, ela é muito bem delimitada. Nós conseguimos identificar bem e, geralmente, é um curso relativamente prolongado. Então, o cuidado paliativo no câncer seria interessante entrar já no momento do diagnóstico, se a pessoa tiver sintomas que estão trazendo algum grau de sofrimento. E em algumas situações, inclusive, pode ser par e passo com uma quimioterapia, com uma radioterapia e até com uma cirurgia paliativa. Mas chega um determinado momento onde o cuidado paliativo é a intervenção mais adequada, porque a doença já não mais responde a esses outros procedimentos. E é muito importante que isso fique claro, porque não é o fato de parar de fazer uma quimioterapia ou parar de fazer uma radioterapia, já não tem mais nada o que fazer. Muitas vezes é nessa hora que se tem tudo por fazer por aquela pessoa. Até porque, se ficar claro que aquela proposta de tratamento não está sendo eficiente, vamos mudar o rumo da nossa estrada e esquece a doença e foca na pessoa, aquilo que está trazendo um sofrimento, que está trazendo um desconforto muito grande. No câncer, a gente consegue ter esse cenário melhor definido. E não é à toa que nos anos 90, quando se falava em cuidado paliativo, se remetia diretamente a cuidados de pessoas com câncer. Na terceira curva são as doenças cardíacas, as doenças respiratórias, as doenças renais, a doença hepática. São essas doenças crônicas que vão evoluindo progressivamente. Então, a pessoa tem um problema, é feito um tratamento, a pessoa melhora, mas quando ela melhora, ela não volta ao patamar anterior. E, geralmente, no último ano de vida da pessoa, são inúmeras intercorrências clínicas que a pessoa tem, até que chega um evento final, aonde já não tem mais sentido se fazer intervenções para modificar aquela doença e se reconhece a fase final e o cuidado paliativo ele entra com força total para não permitir que esta pessoa tenha um final de vida com extremo sofrimento. Porque se nós não tivermos um olho muito acertado nesse tipo de situação, e isso é bastante frequente dentro das unidades hospitalares, alguns tratamentos assim exagerados acabam sendo feitos num corpo que já não tem mais condição de responder. Então, é fantástico o que os intensivistas fazem com as pessoas que vão para lá com esta possibilidade de reversibilidade. Mas só tem sentido se usar de medidas intensivas, de medidas intervencionistas, de colocar medidas de sustentar a pressão arterial, de ventilação mecânica, de terapia renal substitutiva, num corpo que tem condições de reagir. Não são todos os corpos, não são todos os organismos que ainda têm uma reserva orgânica que podem dar conta dessas propostas de tratamento. Por conta das doenças que elas têm, elas se transformam em frágeis. Talvez você já tenha ouvido falar na síndrome da fragilidade, que é tão comum e é um grande desafio para nós geriatras, que é lidar com a síndrome de fragilidade. A fragilidade é quando o corpo começa a não mais responder e os órgãos, progressivamente, cada um no seu ritmo, começa a declinar a função que chega numa falência. Falência é uma impossibilidade de reversão. As pessoas mais velhas que têm múltiplos problemas médicos, cardíacos, respiratórios, renais, hepáticos, elas evoluem para esse quadro de falência orgânica. Então, nesse momento final, essas medidas de sustentação artificial da vida, que anteriormente foram
bem-sucedidas quando o corpo fale, ou seja, quando o corpo já não tem mais condições de reagir, de pouco vai adiantar essas intervenções. E aí entra naquele processo lentíssimo de se manter o corpo vivo sem nenhuma possibilidade de reversão. E esse quarto gráfico, que são as doenças neurodegenerativas, e aqui eu vou usar como exemplo a doença de Alzheimer. Eu imagino aqui que todas as pessoas já ouviram, pelo menos, falar nessa doença que está sendo a grande epidemia silenciosa dessa segunda década do século XXI. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Demência é um guarda-chuva grande que compreende algumas dezenas de doenças distintas, mas a doença de Alzheimer é a mais prevalente, considerada incurável no momento do diagnóstico. Então, eu ouso dizer que a doença de Alzheimer também é um excelente modelo para se pensar num cuidado paliativo mais amplo, de muitos anos de acompanhamento daquela pessoa. E eu sei que a expectativa de vida nesta doença é em torno de 8, 10, 12 anos, mas eu mesma acompanho pessoas há mais de 20 anos com essa doença, porque é uma doença que tem um ciclo muito prolongado. Todas as intervenções, elas visam o que está incomodando a pessoa, porque os medicamentos disponíveis, eles ajudam a controlar determinados sintomas, mas eles não vão impedir que a doença vá evoluir. E, de novo, é uma doença que o médico sozinho não dá conta. Primeiro, por ser uma doença que compromete diretamente aquilo que a pessoa tem de mais nobre, que é a sua história, que é a sua memória. É uma situação que o diagnóstico é da pessoa, mas a família adoece junto. Então, o médico precisa estar trabalhando junto com uma equipe multi-interdisciplinar para dar conta de todas essas demandas e necessidades. Existe a obrigação de se proteger essa pessoa desde o momento do diagnóstico, porque a partir da situação que a memória fica comprometida e que a pessoa já não tem mais condições de resolver as suas situações do dia a dia, porque ela está com a sua autonomia comprometida, ou seja, a sua capacidade de autodeterminação. E aqui, quando eu falo em autonomia, é na visão bioética maior, no sentido de autonomia, não como uma independência funcional, não como uma possibilidade de ir e vir nos lugares, mas autonomia como o princípio lapidar da liberdade de escolhas. Eu quero ou eu não quero, eu vou ou eu não vou. Eu decido a roupa azul ou eu decido a roupa abóbora. Ou seja, é a possibilidade de tomadas de decisões. E nesta doença dramática, já no momento do diagnóstico, fica muito comprometido esta capacidade de decisão. E o que nós sabemos é que, lamentavelmente, é uma doença que, quanto mais velha uma pessoa vai ficando, maior o risco de desenvolvê-la. E o que é importante é que a gente tenha a possibilidade de detectar que aquele esquecimento que a pessoa está apresentando não é próprio do processo do envelhecimento. É um esquecimento que compromete a funcionalidade da pessoa. Vocês podem imaginar a implicação que isso tem, inclusive na vida legal e na vida social daquele indivíduo. Observar a morte em paz de um ser humano faz-nos lembrar uma estrela cadente. É uma entre milhões de luzes do céu imenso, que cintila ainda por um breve momento para desaparecer para sempre na noite sem fim. Ser terapeuta de um paciente que agoniza é conscientizar-se da singularidade de cada indivíduo neste oceano imenso da humanidade. É uma tomada de consciência de nossa finitude, de nosso limitado período de vida. Muitos dentre nós criam e vivem uma biografia única, e nós mesmos tecemos a trama da história humana.
E o que é fascinante dentro da geriatria, e eu particularmente fico muito feliz de ser uma médica que cuido de situações crônicas, de pessoas com problemas crônicos, é que nós temos todas as oportunidades de fazer um bom planejamento. Então, por um lado, é muito ruim, é muito sofrido, mas, por outro lado, se nós pegarmos a estrada certa, a gente vai ter uma evolução, não vou dizer boa, mas pelo menos suavizada e com menos percalços no caminho. Quando eu pego uma estrada errada, o retorno não aparece. Na linguagem popular, se usa isso. Se eu começo um tratamento equivocado, é muito difícil, como se diz, correr atrás do prejuízo e ficar tentando reverter uma determinada situação. Então, algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, menos é mais. Não fazer determinados procedimentos, não instituir determinados tratamentos que para aquela situação não vão trazer uma reversibilidade, uma mudança de trajetória, é melhor não fazer. E o não fazer não quer dizer ficar de braços cruzados e simplesmente ver o trem passar. Não é isso. Eu já deixei claro aqui que quando se pensa em cuidado paliativo, se pensa numa modalidade de intervenção que exige uma enorme competência técnica, uma enorme competência humanitária, uma excelente capacidade de comunicação de todos os profissionais envolvidos. Todos aqui devem imaginar que não é nada simples chegar para uma pessoa e falar algo que vai comprometer, daquele momento em diante, a pessoa não vai ser mais a mesma. Dar o diagnóstico de uma doença ruim, ou chegar e falar que o tratamento já não está mais fazendo o efeito desejado, é muito complicado. E os profissionais precisam se preparar para se comunicar de uma maneira adequada. Porque uma palavra maldita se transforma numa verdadeira maldição na vida das pessoas. E a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande com isso. Porque a palavra, ela é sagrada para quem pronuncia, mas ela é mágica para quem escuta. Sempre existe o que fazer. O tratamento, ele é limitado. Agora, o cuidado, ele é ilimitado. Nós temos condição de cuidar das pessoas enquanto as pessoas estiverem vivas até o seu final, significando e ressignificando e amplificando na medida do possível aquilo que para aquela pessoa tem sentido e tem valor. Numa fase avançada, a pessoa perde, uma pessoa com doença de Alzheimer, ela perde a comunicação oral. E a voz dela vem pelos seus familiares. Mas daí a importância de eu ter conhecido essa pessoa antes e lá, ou no momento do diagnóstico inicial e preferencialmente antes dela receber o diagnóstico de demência, já conversar com ela sobre aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, aquilo que tem valor, aquilo que não tem significado nenhum para ela. Porque essas situações de final de vida, quando nós temos a oportunidade de planejar, é completamente diferente o cenário. E, inspirado por isso, no ano de 2012, o Conselho Federal de Medicina lança uma resolução, que não é uma lei, mas é uma recomendação, para que nós médicos tenhamos a oportunidade ou que a gente crie um cenário para conversar com todas as pessoas que nós acompanhamos sobre as suas vontades em relação ao final da vida, caso a pessoa perca a possibilidade de se comunicar. Uma pessoa de 80 anos de idade, que tem um câncer avançado, mas que está com a sua lucidez, com a sua cognição preservada, ela é capaz de dizer, eu quero ou eu não quero. Ela é capaz de participar, de compartilhar uma decisão. A pessoa com doença de Alzheimer, ela não tem esta possibilidade. Ela fica completamente dependente
da decisão dos seus familiares. Então, é essencial que eu, como profissional, já que eu lido com situações crônicas, que eu tenha conversado com esta senhora lá atrás, ou eu ou alguma outra pessoa, para saber o que tem valor para ela, o que faz sentido. Muitas vezes acaba ficando na mão dos filhos, ou do cônjuge, do parceiro amoroso, ou de um sobrinho, decidir sobre o final da vida desta senhora. E muitas vezes não é esta pessoa que vai saber exatamente o que faz sentido a ela. Então, que todos nós aqui, hoje, que estamos lúcidos, saudáveis, felizes, preferencialmente, com o auge da nossa plenitude, que a gente tenha a possibilidade de parar, refletir, pegar uma folha em branco e começar a listar o que eu quero e o que eu não quero que aconteça comigo em termos de intervenção no meu final da vida. E isso não é morbidez, isso é lucidez, porque da mesma maneira que se faz isso para o patrimônio financeiro, deveríamos todos de fazer isso para o nosso patrimônio de saúde, que é o bem maior que nós temos, porque se eu vivi de uma forma digna, eu, Cláudia, espero que o meu final da vida também seja digno. Quando se fala em diretiva antecipada de vontade, se fala numa expressão fiel àquilo que é valoroso para si próprio. Não existe julgamento, não existe certo, não existe errado. Quando nós temos a oportunidade de falar sobre o nosso final da vida, certamente nós vamos viver melhor. Quando a doença já não é mais passível de um tratamento curativo, quando eu já não consigo mais reverter aquilo que eu estou me propondo a tratar, é essencial que eu mude o meu foco de intervenção. Pessoas que estão no final da vida geralmente perdem o prazer pela comida. Então, não é incomum as pessoas não terem mais o desejo de comer, ou algumas vezes até já não conseguirem mais deglutir. E numa abordagem inadequada, acaba se pensando, não, temos que colocar uma sonda para alimentar, a pessoa está morrendo de fome, eu não posso deixar minha mãe morrer de fome, isso é inaceitável. E não é isso. Faz parte desse processo de final da vida a perda do apetite. Então, não é para se colocar uma sonda no nariz, ou até se fazer uma gastrostomia nos últimos dias de vida de uma pessoa. Tem sentido fazer isso quando ainda se tem uma expectativa de vida de um tempo mais prolongado. Mas, na grande maioria das vezes, acaba se indicando procedimentos e que acaba machucando a pessoa. É só um macarrãozinho no nariz, é uma sonda fininha, mas deve ser insuportável, deve dar coceira, deve dar um desconforto para absolutamente nada. Não é isso que vai nutrir a pessoa, porque o corpo está falido, como já foi dito anteriormente. Então, não adianta fazer intervenções para tentar reverter que o corpo não tem mais condição de responder. Muito mais importante do que prender a mão da pessoa para ficar colocando um acesso venoso ou ficar colocando um alimento de uma forma artificial, muito mais importante é deixar a pessoa absolutamente livre dentro do seu espaço e talvez colocar raspa de gelo debaixo da língua, por exemplo, ou fazer um umedecimento da boca, porque isso sim pode trazer um desconforto para a pessoa. Esta pessoa que está no seu final da vida é um ser biográfico que tem os seus valores, como já foi dito, que tem a sua biografia muito marcada. E a maneira como nós, e aí eu digo, nós profissionais da saúde, e como os familiares vão acompanhar, isso sim que é valoroso. E, novamente, a grande revolução dos cuidados paliativos é que, graças ao grande avanço técnico-científico com desenvolvimento de medicamentos, de intervenções, de procedimentos paliativos, a pessoa ela é o centro, ela é a estrela principal desta cena e tudo vai ser feito para que ela finalize a vida dela da maneira mais adequada possível, sem qualquer julgamento e aceitando
os seus valores. E lembrando sempre que bons cuidados ao final da vida é uma questão de saúde pública. A morte é uma questão existencial e não é medicalizável. Se o profissional, e no caso o médico, ele não tiver a noção da sua própria finitude, ele não vai conseguir lidar com a finitude do seu paciente. É absolutamente essencial isso entrar na grade curricular básica na formação dos profissionais da área da saúde. Nós precisamos abrir essa conversa, quer de um lado, quer de outro. Ou o familiar vai puxar essa conversa, ou a equipe clínica vai puxar essa conversa. O que não dá é para fazer a conspiração de silêncio. Somos seres que morrem, e isso não podemos evitar. Somos seres que perdem aqueles que amam, e isso também não podemos evitar. Mas algo aterrador persiste, e isso podemos evitar. Mais do que evitar, combater. É preciso que os mortos cessem de morrer violentamente dentro dos hospitais. Receber a notícia da perda de alguém tão estrutural na vida é devastador. Podemos tão pouco neste momento. E o que podemos é cuidar. Para nós, não é um corpo sedado que ali está. É uma pessoa na grandiosidade dos seus últimos momentos de vida. E o que era proteger e cuidar quando já não era possível salvar? Tratá-lo como uma pessoa, um ser com história, e não como um objeto.